Olá, igreja. Muito bom dia. Nessa manhã de domingo, nós estamos aqui de novo para falar sobre o tema das células. Estamos iniciando um novo mês e um novo tema. O purê de batata vai deixar saudades. Mas a gente tem que começar a enxergar o purê de batata mais na prática, né? O que significa ser o purê de batata como igreja? O que significa a nossa unidade, né? Como nós falamos na última semana, o propósito do purê é servir de alimento. E a nossa vida representa um propósito de Deus de multiplicar o conhecimento dele entre as nações, multiplicar o conhecimento dele entre os povos. Para isso ele fundou a sua igreja, né? Ele deu uma missão para a igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse em Mateus, no ide de Mateus, tá assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Quer dizer, multipliquem a minha vida, multipliquem a minha identidade, multipliquem o que eu ensinei, né? Ele fala isso, né? E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, ensine-os a guardar, ensine-os a viver aquilo que eu tenho planejado para eles, aquilo que eu ensinei, o estilo de vida que eu mostrei, né? E o purê de batata envolve isso, envolve nós entendermos quem somos como igreja e operarmos nesse propósito e alimentarmos as nações. Eu queria, de certa forma, continuar nessa proposta e lembrar a gente cada vez mais sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Como igreja, né? Como nós, para que a gente possa efetivamente impactar o mundo à nossa volta. E aí o tema que a gente está trazendo a partir de hoje é um tema que tem a ver com a nosso estilo de vida na visão celular. Ele nos traz algumas coisas para pensarmos a respeito do que é a igreja, de como a igreja se move. Então o próximo tema para as células, em princípio, são 2 células. E são 2 semanas. Eu tenho assim orado e buscado a Deus assim como a gente vai caminhar, mas para esse momento tenho 2 temas para nós trabalharmos como igreja. O tema então do estudo da célula, desse novo estudo da célula é: cada casa, uma igreja, cada crente, um ministro. O que significa isso? Quando a igreja começou, lá no derramado do Espírito Santo, no Pentecostes, foi uma grande... Foi alguma coisa muito explosiva. De repente, as multidões cercam os apóstolos que estão ali, os discípulos todos que estão ali, cheios do Espírito Santo, não entendem o que está acontecendo. Pedro se levanta com muita autoridade, prega a palavra, uma multidão é compungida, é quebrantada, se rende à palavra de Deus, se rende à verdade do Evangelho, e naquele dia, de forma muito marcante, impressionante, surpreendente, 3.000 pessoas se convertem. Numa primeira palavra, numa primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Bom, não tinha nada organizado, não tinha nada preparado, não tinha um templo, não tinha salas de aulas equipadas, não tinha um corpo de professores já preparados para trabalhar aquela multidão.
Não tinha. Não tinha. Era um grande desafio aquele movimento ali. E, de repente, você tem toda uma multidão para discipular, para ensinar. Ora, o que eles tinham aprendido com Jesus era aquele discipulado no face a face, né? Próximo, na caminhada, em comunhão, em relacionamento profundo, relacionamento íntimo. E de repente tem 3.000 pessoas. Bom, eles não inventaram nada. Eles não se desesperaram. Eles não ficaram como loucos tentando desvendar, sabe, o mistério, como vamos trabalhar com esse povo todo. Não, eles operaram na naturalidade que viram no mestre. A mesma coisa que eles viram Jesus fazer, eles fizeram praticamente. E a igreja se reunia diariamente, nós temos isso lá relatado em Atos capítulo 2, se reunia diariamente no templo e de casa em casa. Bom, a gente sabe que a gente assim, no templo, o templo não era um templo cristão, não era um templo separado para a igreja de Cristo, era o templo judeu, era o templo do judaísmo, né? O templo onde os judeus faziam sacrifícios exatamente como sempre fizeram na história do povo de Israel. Desde que os sacrifícios foram instituídos lá na primeira aliança, através de Moisés, eles faziam a mesma coisa sempre. Aquele do templo onde essas coisas aconteciam. Jesus não foi recebido, não foi aceito pelos oficiais do templo, pelos sacerdotes do templo, não foi aceito pelos fariseus, não foi aceito pela cúpula religiosa daquela época. Então, em algum momento não ia dar muito certo aquela reunião dos crentes ali, né? Mas a Bíblia fala que eles se reuniam todos os dias no templo e nas casas. Mas em algum momento eles tiveram que parar de se reunir no templo. Por quê? Porque aqueles que lideravam aquele lugar como centro religioso disseram: epa, vocês estão pregando o que aqui? Isso não pode ser pregado aqui, não. Vai embora. Ameaçaram, mandaram parar de pregar, disseram que a mensagem era falsa e não demorou muito para explodir uma grande perseguição que espalhou crentes por toda parte. Mas o fato é que, de alguma forma, a igreja se manteve viva. Ela não tinha, assim, uma sede, uma base. A nossa igreja tem uma base, tem uma sede aqui no Lins, mas a igreja não tinha uma base. Como ela sobreviveu? Sabe, quando você pensa numa multidão junta se reunindo num lugar, diariamente ou semanalmente, ou enfim, se reúne naquele lugar, mas se existe uma perseguição que ameaça aquelas pessoas todas, ameaça com morte aquelas pessoas todas, elas vão se espalhar. E aquilo vai se perder. Por quê? Porque a referência delas é aquele local de encontro. Mas a igreja passou por perseguições, mas não perdeu a sua... não deixou de crescer, não deixou de avançar, não perdeu o seu potencial de crescimento. Ela continuou avançando. Qual era o segredo da igreja? Bom, a palavra de Deus diz que todos estavam juntos. Tudo está lá em Atos capítulo 2, do verso 42 a 47. Você vai ler isso na sua célula. Mas a palavra de Deus diz que todos estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. E por estarem juntos, as necessidades eram vistas. Na grande multidão, a gente não sabe quem está com fome, quem está necessitado, quem precisa do quê. Mas nesse contexto pessoal, nesse contexto do tipo de reunião que eles tinham, era visível. Por quê? Porque eles estavam num contexto de ser divididos, né? Organizados, vamos dizer assim, em grupos pequenos que se encontravam e se reuniam nas casas.
de casa em casa, eles iam partindo um pão. Eles iam partindo um pão. E partir o pão tem a ver não só com fazer refeições juntos, mas com ceiar junto. E a ceia fala de memorial, identidade. Quem nós somos em Cristo. Por que estamos aqui? Estamos aqui porque Ele deu o seu corpo, deu o seu sangue por nós. Olha, eles faziam isso diariamente, de casa em casa. De casa em casa, eles estão lembrando quem são. De casa em casa, eles estão reforçando a mensagem. De casa em casa, eles estão pregando o Evangelho. De casa em casa, eles estão fundamentando os novos crentes nos princípios, né? Nos fundamentos. Fundamentando nos fundamentos dos apóstolos. Então, eles estão orando juntos. Tem um episódio que Pedro é preso e aí ele é liberto miraculosamente por um anjo e volta a se encontrar com a igreja. E quando ele vai na casa da mãe de João Marcos, e aí chega lá, bate na porta, ali tem uma igreja reunida. E a igreja estava fazendo o quê? Orando. Então, a igreja de casa em casa crescia em comunhão, crescia em vida espiritual, crescia em oração, crescia no fundamento dos apóstolos, crescia na manifestação da glória de Deus. E a Bíblia fala que nesse ambiente, Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. A igreja então estava acontecendo efetivamente dentro das casas, sem nenhuma estrutura estabelecida, mas na pureza da comunicação do Evangelho, de forma íntima, pessoal, familiar, através de relacionamentos. E eu fiquei pensando num texto, o texto de Lucas 19. Lucas 19 fala de Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja, a gente tem aqui uma bela demonstração de como é diferente a realidade de estar na multidão e a realidade de estar num lugar de intimidade. Zaqueu era alguém odiado pelo povo, porque Zaqueu era um judeu, mas ele trabalhava para os inimigos, ele trabalhava para os romanos. Os judeus odiavam o cara como Zaqueu. E o Zaqueu era o mais odiado dos odiados, porque a Bíblia fala que ele era o chefe dos publicanos. Mateus também era um publicano. Mas Zaqueu era o chefe dos publicanos. Zaqueu chefiava o grupo mais odiado de Israel. Eles talvez fossem mais odiados do que os próprios romanos, porque eles eram traidores na percepção dos judeus. Como que eles vão trabalhar para os inimigos? Como eles vão cobrar impostos de nós? E fazer isso para os nossos inimigos. E o pior de tudo é que eles não tinham apenas um trabalho para sobreviver, eles ficaram ricos. Os publicanos ficavam ricos. Zaqueu era um homem muito rico. Ele estava rico por causa do tipo de trabalho que fazia, às custas da infelicidade, da tristeza do seu povo, e ainda assim, se não bastasse trair o seu povo, ele extorquia o seu povo.
ele era corrupto, cobrava indevidamente. Bom, Zaqueu então está no meio daquela multidão que está acompanhando a entrada de Jesus em Jericó. E ele é de baixa estatura, mas ele tem curiosidade, ele quer ver o tal Jesus. E aí ele, não conseguindo ver Jesus ali, né, porque estava muita gente, ele era baixinho, e aí ele sobe numa árvore. E quando ele sobe numa árvore, ele é visto. Ele é visto e é chamado pelo nome. Jesus falou assim: desce, Zaqueu. E disse para ele alguma coisa muito marcante. Disse para ele: hoje eu quero ficar em sua casa. Nessa versão que eu li, diz: quero ficar em sua casa hoje. Na Nova Almeida atualizada, fala: eu preciso ficar em sua casa hoje. E Jesus chama Zaqueu para um lugar reservado. Como Jesus conhecia Zaqueu? Eu não sei. Será que alguém falou aquele ali? Não sei. Eu sei que de alguma forma Jesus viu uma oportunidade de transformar uma pessoa. Apesar de Jesus ter visto Zaqueu no meio da multidão, até porque Zaqueu se fez ver, né? Subiu na árvore, mas para falar com Zaqueu e para transformar Zaqueu, Jesus decidiu entrar num lugar reservado. Jesus decidiu diminuir a quantidade de pessoas. Jesus decidiu sair de um lugar em que as palavras parecem genéricas. E de alguma forma ele sentou com Zaqueu e sentou à mesa, e ali dentro do aconchego da casa de Zaqueu, ele pôde de alguma forma falar abertamente a Zaqueu e ensinar a Zaqueu. A Bíblia mostra alguns ensinamentos que ele deu ali, uma parábola que ele conta ali, mas a verdade é que antes de ele contar essa parábola, o texto mostra que Zaqueu estava quebrantado. Zaqueu tinha recebido a palavra do Senhor. Zaqueu tinha sido marcado por aquele momento em que Jesus entra na casa dele. Jesus não só viu Zaqueu, mas Jesus entrou para um tempo de intimidade com ele. Aquilo foi tão marcante, foi tão impressionante, que Zaqueu foi quebrantado e teve sua vida mudada. E foi lá em Jesus e disse: olha, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres e vou restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu usurpei, aqueles a quem eu roubei. Que transformação! Talvez se Jesus tivesse falado de princípios do reino, de valores do reino, no meio da multidão, Zaqueu não teria sido tão marcado. Zaqueu não teria sido tão transformado. Mas Jesus fez questão de levá-lo a um lugar onde poderia olhá-lo nos olhos, onde poderia estar em comunhão profunda com ele e se revelar de forma muito especial. Bom, Jesus tem ensinado a gente como igreja a viver exatamente essa realidade. Nós temos trabalhado com célula exatamente por vermos como isso é verdadeiro, como a gente pode chegar melhor nas pessoas com maior eficiência quando olhamos elas nos olhos. A pregação de domingo pode ser muito boa, mas nada substitui o testemunho pessoal. Às vezes eu posso estar pregando ali domingo e falando de coisas que talvez você se pergunte: como eu faço isso? Talvez a minha pregação não pareça tão prática para você. Só que ali, dentro da casa, na comunhão com os irmãos, a gente passa não aquilo que a gente sabe, não informações, mas aquilo que a gente é. A gente revela
o fruto do Evangelho nas nossas vidas. Aquilo que a gente está pregando é manifestado com a verdade de quem nós somos, porque ali nós somos quem somos, né? Porque a gente está num ambiente familiar, aconchegante. A gente tá leve, não tá vestido como quem vai no culto à noite. A gente tá tranquilo. A gente está como quem fica em casa. A gente está à vontade. A gente está investindo em relacionamentos. E aí naqueles relacionamentos a gente começa a ganhar liberdade uns com os outros. Nessa liberdade a gente vai mostrando, ensinando, curando, pregando. Quando as pessoas encontram dificuldade, a gente caminha com elas. A gente esforça as pessoas, a gente aconselha, a gente consola. A gente encoraja. O ambiente da casa é onde a igreja acontece. Sabe, na grande celebração, há muita alegria, muita festa, Deus está presente, Deus está edificando a sua igreja, é uma bênção. Mas na casa a igreja acontece. Na casa há uma edificação diferenciada, na casa há um acompanhamento, na casa o discipulado é natural. Na casa a gente tem a oportunidade de ser uma igreja melhor, uma igreja mais eficiente, uma igreja que leva o pastoreio a cada pessoa. Como eu conseguiria pastorear centenas de pessoas? Numa pregação? Não dá. Mas na casa, cada pessoa da igreja é alcançada, é pastoreada, é vista, é acompanhada, é ensinada, é edificada. Então, a igreja acontece nas casas. Nossas células são a essência de quem nós somos. Nossas células representam a nossa vida. Se elas estão bem, nós estamos bem. Se elas não estão bem, nós estamos com problemas. Nossas células precisam ser cheias de vida, de graça do Senhor, de presença de Deus. Então, Deus está chamando a gente para dentro da casa, chamando a gente para um lugar de intimidade. A gente vem aqui no culto e recebe palavras e é ativado, avivado, que bênção, mas Deus está chamando a gente para dentro da casa. Deus está chamando a gente para onde a gente pode edificar mutuamente, se edificar mutuamente. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você na sua célula nessa semana e te faça pensar nisso, o valor de estar numa casa. E que você que ainda não abriu a sua casa, nós temos casas funcionando aqui na igreja. No pós-pandemia, isso talvez ainda haja alguma dificuldade de reunir alguns grupos. Algumas pessoas talvez estejam com dificuldade porque ache sua casa pequena ou não tão luxuosa. E o querido, não se preocupe com isso. Não são apenas pessoas que vão entrar na sua casa. Deus está chamando pessoas para estar dentro dela. Ele estará ali junto, falando através de vocês, se movendo através de vocês, transformando a sua casa numa igreja. Abra a sua casa, porque é desse jeito que Deus quer fazer o evangelho prosperar, de casa em casa. Creia que Deus vai trazer um grande avivamento. Pense na comunidade aqui do Lins. Pense de casa em casa nós irmos alcançando essa geração para o Senhor, esse bairro para o Senhor. De casa em casa, a gente ir permitindo que o evangelho cresça e avance. E aí, de repente, a gente vê várias igrejas sendo estabelecidas em tantos bairros aqui. Por quê? Porque de casa em casa
A igreja foi ganhando vida, foi se fortalecendo. Anime-se a abrir a sua casa, porque ela pode ser a igreja da sua rua. A sua casa pode ser um farol que atrai pessoas que estão perdidas. Abra o seu coração e deixe Deus usar a sua vida. Amém? Ele quer a sua casa, porque Ele quer multiplicar vida na nossa geração. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe nossas células. Deus abra nossa consciência cada vez mais. Em nome de Jesus. Fique na paz, meu querido. Grande abraço.